Pai querido e amado, nós queremos Te louvar e Te agradecer, porque o Senhor é aquele que nos conduziu até essa casa. E por isso, Pai, nós precisamos ouvir a Tua voz e sair daqui com o Teu conselho, com a Tua direção. Nós não queremos sair daqui, Pai, da mesma forma que entramos. Nós não queremos sair daqui com dúvidas nos nossos corações, mas nós queremos receber as Tuas respostas para nós. Por isso, fala conosco, Pai, fala com a Tua igreja. Tivemos cada momento em específico aqui, cada momento desse foi importante. Mas esse é o momento onde nós paramos, Pai, e aquietamos o nosso coração para ouvir a Tua direção e ouvir a Tua voz. Por isso, em nome de Cristo Jesus, Pai, fala ao coração dos Teus filhos, fala ao coração do Teu povo. E ministra, Senhor, as nossas vidas, ministra a minha vida também. Que eu seja um canal de bênçãos na vida dos Teus filhos e que eu possa ser usado por Ti nessa noite, para a glória do Teu nome, Senhor. Somente para isso, para a glória do Teu nome. Que eu possa compartilhar esse pão que o Senhor me deu, esse alimento, essa palavra, da melhor forma com a vida dos meus irmãos e com a Tua igreja. E que todos nós saiamos daqui saciados pela Tua presença, em nome de Cristo Jesus. Fala conosco, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Se você crê, diga amém. Abra comigo a tua Bíblia, em João capítulo 6. Verso de número 10 ao 11. João 6, verso 10 e 11. A palavra do Senhor diz assim: se você já encontrou na sua Bíblia, se você não encontrou, acompanhe nos telões. Jesus respondeu: digam ao povo que se sente. E todos se sentaram na grama que cobria o monte, e só os homens eram cerca de 5.000. Então Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e os repartiu entre o povo. Repita comigo assim: repartiu entre o povo. E em seguida fez o mesmo com os peixes, e todos comeram à vontade até aí. Amados, esse texto é sobre a primeira multiplicação de pães e peixes. A primeira multiplicação que Jesus fez, foram duas. Nessa primeira, ele tinha 5 pães e 2 peixinhos, que foi dado para ele através de um garoto. Jesus queria alimentar a multidão, porque já estava entardecendo, e no meio do seu sermão, ele não queria que as pessoas fossem embora sem se alimentar. Então ele pergunta para os discípulos o que eles tinham para dar de comer para aquelas pessoas, e os discípulos disseram: puxa Jesus, nem se todos nós trabalhássemos aqui um tempão, nós não teríamos dinheiro, nós não teríamos recursos para dar alimento, para alimentar toda essa multidão. Obrigado, Xande. Eram mais de 5.000 pessoas, 5.000 pessoas, só os homens sendo contados, mais as mulheres e mais as crianças, ou seja, era uma grande multidão. E Jesus faz o sobrenatural com o pouco que lhe foi dado. Semanas atrás eu preguei sobre o poder da criatividade, usando também esse texto, mas eu não vou falar sobre o poder da criatividade hoje, mas vou falar sobre o poder do compartilhar. Porque Jesus, ele reparte o pão, ele compartilha do pão que ele tinha e que ele havia recebido dos discípulos. Na verdade, uma criança dá para os discípulos. Jesus recebe esses 5 pães, esses 2 peixes, e ali ele dá graças a Deus, levanta os pães ao céu, levanta os peixes ao céu, dá graças a Deus e divide esse pão, compartilha esse pão e alimenta toda uma multidão. Então isso nos mostra, amados, que Jesus, ele viveu, peregrinou por essa terra e nos ensinou a respeito de compartilhar, de repartir quem ele era. Ele compartilhou quem ele era com as nossas vidas. Então tudo que ele tinha, ele compartilhava, ele repartia, ele entregava. E eu comecei a meditar sobre isso quando estava lá no México, algumas semanas atrás. Eu confesso que essa missão parece que demorou muito tempo para passar. Foram só 15 dias, em dezembro eu estive lá, fiquei 10 dias, agora fiquei 15 dias, mas
foi um pouquinho mais difícil para mim nesses dias. E eu fiz uma reflexão, porque nós estávamos ali representando, obviamente, a empresa, tem recursos da empresa, você pode jantar em qualquer restaurante da cidade, você pode entrar no restaurante mais caro da cidade, que o recurso você tem ali para pagar a sua alimentação. E, de repente, eu tinha acabado de voltar de um restaurante na cidade, fui me alimentar. Quando cheguei no quarto, me deparei num quarto sozinho, de hotel. Olhei e vi que não estava minha esposa, não estavam os meus filhos, obviamente que eu estava trabalhando, estava viajando a trabalho, não poderiam estar comigo lá, obviamente, mas me deparei sozinho, em meio a um quarto de hotel, depois de ter me alimentado no melhor restaurante da cidade. E Deus começou a ministrar meu coração, a respeito de que a vida não é sobre você ter, ou sobre você conquistar coisas. A vida não é sobre o que você tem, mas a vida é sobre você poder compartilhar com quem você ama, aquilo que você tem. Então, poder compartilhar com quem você ama, aquilo que Deus te deu, isso é precioso. Porque não adianta de nada você ter grandes recursos, ou uma grande capacidade de chegar em lugares, se você chegar nesses lugares sozinhos. Por isso que Jesus, Ele não fez nada sozinho, Ele poderia ter feito tudo sozinho, porque Ele é Deus, mas Ele chamou 12 pessoas para caminhar com Ele, e 12 pessoas que não tinham a menor capacidade de fazer aquilo que eles foram chamados para fazer, e Jesus chama esses que eram improváveis, incapacitados, e os capacita. Jesus compartilha de quem Ele era com esses que Ele chamou para caminhar. Por isso, amados, quando eu me deparei diante dessa situação, eu comecei a escrever essa palavra. E confesso que um quarto de hotel, por mais bonito que seja, por mais legal que seja, quando você está lá sozinho, quem já teve essa experiência de viajar a trabalho e ficar trancado num quarto de hotel, não é muito legal. Principalmente se você estiver com muita saudade da família, principalmente se você está longe de quem você ama. Não é fácil, quem já passou por isso sabe como é. A minha esposa pensa às vezes, né? Puxa, está lá aproveitando, está lá passeando, estava no México, fui para os Estados Unidos, conheci os Estados Unidos, comprar bugiganga, voltei, né? Fiz isso, faz aquilo, vai no restaurante chique, isso e aquilo. E amados, só que tudo isso é tão vazio, quando você não pode compartilhar com quem você ama. É uma coisa tão sem valor, quando você não pode compartilhar com quem você ama. Só que o mundo nos ensina a valorizar exatamente essas coisas que não têm valor. O mundo coloca glamour sobre as coisas. Por exemplo, nós entrávamos no restaurante mais caro da cidade e eu entrava de bota de segurança. Então, as pessoas estavam totalmente arrumadas para ir num ambiente glamouroso, e eu estava entrando para me alimentar. E quando você entrava no restaurante, todo mundo ficava olhando, meu Deus do céu, quem que é esse brasileiro, esse barba ruiva aí, né? Que me chamaram de barba roja, e roja é vermelho lá, né? Quem que é esse barba ruiva entrando aí, com essa bota de segurança? Está todo mundo aqui usando sapato de couro de cobra do deserto, né? Todo mundo chique, e você entra no negócio e fala, meu Deus. Só que você se alimenta, você está num lugar legal, mas quando você sai, tudo aquilo foi apenas um momento que você não pôde desfrutar de verdade com quem você ama, porque as pessoas que você ama não estavam ali. E Jesus, Ele compartilha quem Ele era, Ele entrega tudo. Então, quando nós olhamos para a mesa da ceia, da Santa Ceia, nós vemos Jesus entregando tudo. Ele entrega o seu corpo, Ele entrega o seu sangue, Ele entrega tudo que tinha, e Ele compartilha com as nossas vidas. Da mesma forma que os discípulos eram incapacitados e improváveis, nós também somos incapacitados e também somos improváveis, e da mesma forma, Deus compartilhou do seu amor conosco, entregando Jesus para morrer naquela cruz por nós. E Jesus, amados, decidiu entregar a sua vida para compartilhar com os pobres, com os amargurados de espírito,
com as prostitutas, Jesus ia até esses a fim de curá-los, a fim de restaurá-los, a fim de dar esperança para a vida deles, da mesma forma como Ele fez conosco. Você está aí, amém ou não? Então Jesus, Ele é aquele que nos ensina sobre o poder do compartilhar, e como é lindo, como é precioso, quando nós entendemos que a vida não é sobre ter, mas a vida é sobre poder compartilhar. E eu estou usando o exemplo de um lugar que eu fui, mas não apenas de você ter recursos financeiros, não estou dizendo isso, mas é você compartilhar aquilo que Jesus fez na sua história, aquilo que Ele tem feito na tua casa. Como é precioso você poder compartilhar de quem Ele é para você, e aquilo que Ele fez por você, porque quem aqui pode dizer que Cristo já fez muitas coisas por você? Todos nós podemos dizer isso, amados, porque Jesus tem feito muito por nós. Só que em alguns momentos o mundo brilha mais forte, as coisas desse mundo brilham tão forte aos nossos olhos, que nós esquecemos de compartilhar quem Ele é. Nós estamos correndo atrás dos nossos negócios, do nosso trabalho, da nossa vida financeira, dos nossos sonhos, do nosso projeto, das nossas viagens, das nossas conquistas, e esquecemos de compartilhar quem Ele é e aquilo que Ele tem nos dado. E quando nós endurecemos o nosso coração e deixamos de compartilhar aquilo que Ele tem nos dado e aquilo que Ele tem feito por nós, nós caímos na síndrome do filho mais velho. Lucas capítulo 15 fala uma história do filho pródigo e do filho mais velho, e de um pai representando Deus. Lucas 15 verso 29, a palavra de Deus vai dizer assim, até o verso 31, mas ele respondeu, o filho mais velho respondendo para o pai, depois que o filho pródigo voltou para casa, olha o que ele responde para o pai: todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo para o Senhor, e nunca me recusei a obedecer às suas ordens, e o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho. O pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo o que eu tenho é seu. Quando uma mentalidade de filho mais velho vem sobre as nossas vidas, o que é a mentalidade do filho mais velho? É uma mentalidade de quem foi ferido, de quem foi machucado, de quem teve o coração endurecido. O filho mais velho viu o pródigo saindo de casa, levando metade das riquezas do seu pai. Ele não aceita aquilo, ele não vê o pai mais como um pai, ele vê o pai como um senhor. E se o pai se tornou um senhor, obviamente que ele se torna um escravo, um servo. Por isso, quando o filho volta, depois de desperdiçar todos os seus bens, os bens do pai, quando ele volta para casa, ele já olha para o irmão como aquele que já não era mais alguém próximo. Ele fala: aquele teu filho. Já não fala mais esse teu filho, não fala mais esse meu irmão, ele fala: aquele teu filho, desperdiçou todos os seus bens, eu estou aqui, pai, trabalhando para o Senhor, eu nunca me recusei a obedecer uma ordem tua, e você nunca me deu um cabrito para eu me alegrar com meus amigos. E a frase do pai fala: filho, tudo que eu tenho é teu, você sempre está comigo, tudo que eu tenho é teu. Mas a gente tinha que se alegrar, porque o meu filho estava morto, o seu irmão estava morto, e voltou a viver, ele estava perdido e foi achado. Só que a mentalidade do filho mais velho é a mentalidade de quem tem um coração endurecido. E quem tem um coração endurecido já não consegue demonstrar amor por mais ninguém. Por isso que ele fala: esse teu filho, ele não fala esse meu irmão. O coração do filho mais velho estava endurecido, um coração amargurado, um coração petrificado. Então ele já esquece quem o pai era. O pai era um senhor, que ele tinha que obedecer às regras e às ordens. O pai já não era mais um pai próximo, e quando ele perde a sua conexão com o pai, ele trata o pai como um chefe, como um senhor, e se esquece que tudo que o pai tinha também era dele. Porque Deus, amados, Ele compartilha tudo o que é dele conosco. Ele não poupou nem o seu filho, Ele não poupou nem Jesus. Então tudo que é do pai, Ele compartilha com os seus filhos. Só que quando o nosso coração se endurece,
quando nós ficamos amargurados e quando nós deixamos de praticar a maior ferramenta do Evangelho, que é o amor, quando o nosso coração fica endurecido, nós perdemos a conexão com o Pai. E ao perder a conexão com o Pai, com o Senhor, com o nosso Deus, nós não conseguimos mais ter uma visão sobre as coisas da maneira como Ele vê. Nós nos tornamos apenas humanos carnais, que julgamos a vida mediante aos nossos olhos e não com a ótica de Deus. Então o coração endurecido faz a gente perder a conexão com Deus, e também faz a gente perder a conexão com as pessoas. Nós não mais recebemos aquilo que Deus tem para nos dar, e não conseguimos compartilhar mais nada com ninguém. Quem aqui já roteou o Wi-Fi para alguém? Levanta a mão. O que acontece quando você roteia o teu Wi-Fi para alguém? Aquela pessoa, ela está recebendo os seus dados, ou seja, você está compartilhando da sua internet, dos seus dados com alguém. E o que isso faz com aquela pessoa que recebe os seus dados? Faz com que ela esteja conectada. Você conecta a pessoa a algo, a internet, um site de busca, enfim. Você dá acesso a ela, você conecta ela. Ela não tinha internet, você acionou o seu sistema de compartilhamento, você permitiu que ela acessasse os seus dados, e assim aquela pessoa se tornou alguém que estava conectada. Muitos de nós não acessamos em alguns momentos os dados, as coisas que Deus tem para nos dar. E quando não acessamos as coisas de Deus, nós não temos o poder mais para compartilhar, porque o coração está endurecido com o Pai, e se está endurecido com o Pai, vai estar também endurecido com os filhos do Pai, com os nossos irmãos. Por isso que Jesus resume os 10 mandamentos em 2: ame a Deus, conexão vertical. Mas como que você manifesta isso? Amando o próximo, como a ti mesmo, de maneira horizontal. Você se conecta e compartilha, se conecta e compartilha. Esse é o poder do compartilhar. Porque, amados, Deus, Ele deseja que aquilo que Ele tem derramado sobre a tua vida, aquilo que Ele tem te dado, aquilo que Ele tem te abençoado, seja os seus dons, seu ministério, os seus talentos, os seus recursos, as suas bênçãos. Ele deseja que você compartilhe isso com alguém. Não apenas que você tenha uma ótima conexão com Deus e uma péssima conexão com humanos, com pessoas. Porque do que me adianta eu passar 24 horas do meu dia no meu quarto orando e lendo a Bíblia, sendo que quando eu saio do meu quarto eu trato a minha esposa de qualquer forma, trato meus filhos como um cachorro? Do que adianta eu me conectar, mas não saber compartilhar? Do que adianta eu acessar o Pai, mas não compartilhar com quem está próximo de mim? Os fariseus, eles eram exímios mestres da lei, eles sabiam tudo sobre a Torá, eles sabiam tudo sobre os profetas, mas eles não sabiam compartilhar com ninguém. Por isso que a palavra fariseu significa separados no grego, porque eles se sentiam melhores que as outras pessoas, ou seja, eu sou separado de você, não chega perto de mim. E o que Jesus fazia? O que ele recebia do Pai no monte, o que ele recebia do Pai passando a noite inteira orando, o que ele recebia do Pai, ele compartilhava com as pessoas. Seja curado, seja restaurado, tenha a visão restaurada, receba a restauração, receba a vida, os seus pecados estão perdoados. Ele compartilhava tudo aquilo que ele recebia de Deus. Amém, amados? Então a vida não é sobre você ter, é sobre você compartilhar. Porque se você não tem a capacidade de compartilhar, perde-se o sabor das suas conquistas. Não tem sabor aquilo que você conquista. Salomão entendeu isso. No final da sua vida, escrevendo Eclesiastes, ele fala, Eclesiastes capítulo 1, verso 14. Ele diz assim: atentei para as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade, é como correr atrás do vento. E o que significa a palavra vaidade? Aquilo que é vão, aquilo que é vazio,
No original, no hebraico, é a palavra ebel, que significa vapor ou fôlego. É aquilo que se vai, é aquilo como um vapor, é algo vazio. E quantas pessoas estão numa corrida atrás do vento hoje em dia? Quantas pessoas estão numa corrida baseando a sua vida na vaidade, naquilo que elas têm, naquilo que elas conquistam, naquilo que elas podem conquistar? O que a internet nos entrega hoje? Conquista. O que os funkeiros entregam hoje? Conquista. Tem iludido centenas, para não dizer milhares de jovens. Ostentação, corrente de ouro, dente de ouro, carro importado, mulheres, droga, bebida, mansão. É o que brilha o olho de pessoas que muitas vezes estão perdidas. O que as músicas entregam hoje? Tudo isso, vaidade, correr atrás do vento. E Salomão, sendo o homem mais sábio de toda a terra, e sendo o homem mais rico de toda a terra, ele olha para tudo aquilo que construiu, ele observa tudo o que acontece debaixo do sol. Na sua casa você lê inteiro o Eclesiastes. Ele olha para tudo que ele tinha e ele fala: cara, tudo é vaidade. 1000 mulheres, o homem mais rico do mundo, o mais sábio, mas que não soube usar a sua sabedoria, no final da sua vida se corrompe, adorando os deuses de uma das suas mulheres, ou de várias das suas mulheres. E ele olha e fala: é vaidade, cara, tudo isso aqui é vaidade. E quando você para analisar a tua vida com uma ótica de fora, muitas vezes daquilo que você está vivendo, ou daquilo que você está buscando, porque o ser humano, ele muitas vezes é ávido por conquista. O ser humano, ele quer ganhar, quer competir, quer se tornar grande, principalmente se você é homem, isso faz parte do teu instinto. Deus te criou para cuidar e preservar do jardim, e muitas vezes você, na sua origem, natureza adâmica, você quer conquistar coisas, você quer ser grande, você quer ser respeitado, você quer ser um homem de valor, e muitas vezes se apega nisso. Quantos homens hoje não cumprem o seu papel de sacerdote do lar, porque estão apenas preocupados em pagar as contas, estão apenas preocupados em dar o alimento, o pão, o arroz com feijão, mas deixam de ser um provedor. Porque quando Deus chama o homem para ser provedor, Ele chama o homem para ser provedor de várias coisas. Ele chama o homem para ser um provedor natural, mas Ele chama o homem para ser um provedor espiritual. Ele chama o homem para prover experiências para os seus filhos. E muitas vezes nós ficamos preocupados tanto com arroz, com feijão e com a conta de água e de luz que tem que pagar. Não estou dizendo que você não tem que se preocupar com isso. Eu sou chefe da minha casa, eu trabalho, sou eu que pago as contas em casa. Eu sei da sua preocupação. Eu vivo isso desde os 15 anos de idade, quando eu comecei a trabalhar e ajudar minha mãe em casa, a pagar as contas lá na casa da minha mãe. Então eu sei que para um homem é difícil muitas vezes, mas Deus não te chamou só para isso. Deus te chamou para ser um provedor espiritual, porque enquanto você não se posiciona, muitas vezes a tua casa fica abalada. Você precisa se levantar, você precisa colocar o teu joelho no chão, você precisa orar e botar a mão na cabeça da tua esposa e orar por ela. Você precisa orar pelos seus filhos, prover experiência para os seus filhos, levar os seus filhos até a Cristo. Que a maior referência de Deus para a vida de uma criança não é a mãe, é o pai. Desculpa te falar isso, eu cresci só com a minha mãe, mas a maior referência de Deus para a vida de uma criança é o pai, não é a mãe. E se o pai não cumpre o papel, o que ele faz? Ele arranha a imagem de Deus. A criança, se tem um pai mau, ela vai pensar que Deus é da mesma forma. Mas se ela tiver um bom pai, ela não vai ter problema em se relacionar com Deus. Olhe para a tua história e veja a falta de uma paternidade. Olhe para a tua história e veja se você cresceu sem pai. Olha a falta que fez na tua vida. Olha o buraco que causou dentro de você. Olha as lutas que você tem que enfrentar até hoje porque você cresceu sem seu pai, ou porque seu pai foi um traste. Nós carregamos marcas do passado pelas falhas dos nossos pais. E por isso você e eu precisamos nos posicionar de maneira diferente. Porque ficar correndo atrás de tudo isso aqui, apenas daquilo que nós temos que prover naturalmente, é correr atrás do vento.
Deus nos fez um homem natural, mas também um homem espiritual. Você proveu o natural, mas tem que prover o espiritual. Hoje o que tem de homem preguiçoso não está escrito. Homem que tem preguiça de orar, homem que tem preguiça de ler a Bíblia, homem que tem preguiça de ir para a igreja. Aí o filho vai ficar adolescente com 13, 14 anos. Eu quero ver você amarrar o teu filho, colocar ele dentro do carro para trazer ele para a igreja. Você vai falar para ele, vai para a igreja, mas como se você não vai? Como se você não dá exemplo? Se teu filho nunca te vê com a Bíblia aberta dentro de casa, não te vê orando, não te vê derramando lágrimas diante do Senhor, só te vê assistindo Corinthians. Qual a referência que ele vai ter? Por isso, amados, nós precisamos ser alguém que tem o prazer em compartilhar aquilo que Deus derramou sobre nós. A capa de Elias seria esquecida se ela não fosse compartilhada com Eliseu. O manto apostólico e profético, o manto de autoridade, só teve sentido porque Elias vestiu a capa. Ou melhor, Eliseu vestiu a capa, e com essa capa fere as águas do Jordão e vive o seu primeiro milagre. Eliseu viveu o dobro de milagres de Elias, porque a capa caiu do céu enquanto Elias subia numa carruagem de fogo para o céu. Por isso a capa precisa ser compartilhada, o legado precisa continuar, a unção profética precisa continuar. Moisés, ele compartilha de uma vida do lado de Josué, para que Josué fosse capacitado para entrar na terra prometida. Ele traz Josué para perto, ele muda o nome de Josué. Se eu não me engano, o nome de Josué era Oséias. Ele muda o nome de Josué, de Oséias para Josué. Ele muda o nome de Josué, traz Josué para perto, abençoa Josué, prepara o caminho para que Josué entrasse na terra prometida. Jonatas compartilhou tudo o que ele tinha com Davi. Eu já estou encerrando, olha só o que a Bíblia fala, 1 Samuel capítulo 18, versos 3 e 4. Jonatas assumiu um compromisso solene com Davi, pois o amava como a si mesmo. Repita comigo assim: amava, fala assim, amava como a si mesmo. Amém, até aí. Para selar essa aliança, Jonatas tirou o seu manto, entregou a Davi, junto com a sua armadura, com a sua espada, com o seu arco e com o seu cinturão. Até aí. Quem Jonatas era? Filho de Saul, herdeiro do trono de Israel. Saul estava maluco perseguindo Davi. O que Jonatas fez? Reconheceu a unção que havia sobre Davi. Jonatas amou Davi. Em outras versões vai dizer que ele amou com a sua própria alma. Ele amou de verdade, como você ama um irmão de verdade, um irmão que Jesus te deu. Não um amor de homem para mulher, mas um amor de amigo, um amor de irmão, que você não sabe explicar. Ele amou Davi como irmão, como amigo, que a vida te deu, que Deus te deu. E para selar essa aliança de amor, o que ele faz? Ele tira o seu manto, ele tira a sua armadura, a sua espada, o seu arco e o seu cinturão. Em outras palavras, ele estava dando o trono para Davi, o trono que era para ser dele. Ele entrega tudo. Davi estava fugindo de Saul, e Davi recebe todas as ferramentas de guerra, para então poder seguir a sua vida, continuando ainda a fugir de Saul, mas lá na frente herdar o trono. Quando Jonatas dá a sua espada, ele não estava dando qualquer coisa, porque a espada era um instrumento de guerra feito pelos filisteus. Tem historiadores que dizem que só Saul e só Jonatas tinham espadas. Outros dizem que também outros guerreiros podiam ter espadas devido às guerras que eles ganhavam e captavam essas espadas dos seus inimigos, como despojos. Mas em Israel, o rei e o filho do rei tinham espada. Quando ele entrega a espada para Davi, é como se ele estivesse entregando o trono. Ele compartilhou tudo que ele tinha, ele entregou. E por que ele foi capaz de entregar? Porque ele amou. Nós não conseguimos entregar nada para ninguém se não houver amor. Nós não conseguimos abençoar alguém de todo o coração
compartilhar com alguém aquilo que Deus te deu se a gente não amar. Por isso, se o amor se esfria nas nossas vidas, o poder do compartilhar também se vai. Se o amor se esfria, nós não conseguimos mais compartilhar nada. Por quê? Porque se o amor se esfria, o coração endurece. Jesus nos disse que nos últimos dias, o amor de muitos esfriaria. E é por isso que pessoas têm a grande dificuldade de poder compartilhar, porque o coração endureceu. E quando eu não consigo mais compartilhar, só me sobra tempo para reclamar. Quando eu já não consigo mais compartilhar, eu só arrumo tempo para reclamar. Reclama que o culto é demorado, reclama porque não quer servir, não quer escala, não quer compromisso. Reclama porque quer chegar na igreja, seus desejos têm que ser atendidos, a palavra tem que ser boa, não pode ter confronto, não pode falar muito de dízimo, não pode falar de pecado, não pode falar de mudança de vida. Quando o amor se esfria, só nos sobra o nosso eu. E o nosso eu é falho, é pecaminoso. Nosso caminhar é errôneo. Sem Jesus Cristo nós não somos nada. Sem o Verbo que se fez carne e a presença do Espírito em nós não somos nada. Por isso, as pessoas que mais reclamam são as que menos fazem. As pessoas que mais reclamam, observe a vida. Se você encostar perto de alguém que só reclama, observe a vida dela. Tenha sabedoria, veja se ela serve, veja se ela lidera um ministério, se ela lidera uma célula, veja os frutos dela, quantas pessoas ela trouxe para a igreja, quantos hospitais ela visitou no mês, quantos evangelismos ela fez na rua, quantas pessoas ela ajudou financeiramente, quantas pessoas ela pediu perdão. Olhe para a vida da pessoa, se ela ofereceu outra face, se ela liberou perdão, porque geralmente quem só critica é os que menos fazem. E por que se torna tão crítico em tudo? Porque o coração está amargurado, o coração está endurecido. As pessoas querem uma igreja perfeita, mas não têm a capacidade de amar o próximo. Como que vai ter uma igreja perfeita se eu não cumpro o mandamento que Jesus me deu? Que é o mínimo de amar a Deus e amar o meu próximo. Quando eu entendo o que Jesus fez por mim, é como Spurgeon dizia: o evangelho ou o evangelismo é um mendigo dizendo para o outro mendigo aonde encontrar o pão. Eu encontrei um pão e eu vou contar para o Gabriel o pão que eu encontrei, eu vou compartilhar o pão que eu encontrei. Porque se tem uma coisa que morador de rua faz, você que já teve experiência na rua, é compartilhar aquilo que ele tem. Ele compartilha o pão seco que ele tem com o outro. Ele come ele, o amigo e o cachorro, mas ele não deixa de compartilhar. Você pode passar em qualquer rua, não posso generalizar, mas você pode, na maior parte das vezes que você fizer isso, tenta ter uma experiência dessa, senta do lado de alguém e pede a marmita que ele está comendo ali, ele vai compartilhar com você. Porque o mendigo ele tem a mentalidade que ele já não tem nada, e aquilo que ele recebeu foi de graça. E por isso que ele compartilha. Só que Spurgeon dizia que nós somos esses mendigos. Só que não fedíamos o banho ou a falta de banho, mas fedíamos o pecado. E um dia a gente encontrou pão, e a gente vai compartilhar com o outro o pão que a gente encontrou. Agora, quando o amor se esfria, nem o pão que você recebe, você tem capacidade para entregar. Por quê? Porque o coração está duro, o coração está amargurado, está ferido. E é por isso que nós temos que olhar para a cruz, olhar para a mesa, olhar para aquilo que Jesus fez. Ele se entrega por nós, sem a gente valer um centavo. O que você acha que é o bonzão? Você não valia nada, assim como eu não valia nada. O que restava para nós sem Jesus Cristo era a condenação, o lago de fogo e enxofre e o lugar do inferno, o Hades. O que estava reservado para nós era isso, mas Jesus Cristo, sendo tão amoroso, tão misericordioso, Ele vem e cumpre a sua missão, se entrega por nós,
e de graça nos salva, de graça nos arrebata, de tanto nos amar, Ele nos cura, nos restaura, nos vivifica, nos abençoa, nos ama, porque Ele foi aquele que veio a expressar o amor de Deus na terra, e por isso que Ele te salvou, por tanto te amar. Ele compartilha tudo com você, tudo comigo, e amados, é isso que o Senhor nos chama para fazer nesses dias, para vir até a mesa e olhar para aquilo que Ele fez por nós, não olhar apenas como um pãozinho, não apenas como um suquinho de uva, mas olhar para a cruz, olhar para a mesa da ceia, olhar para o corpo e para o sangue, e ver o que Deus fez por você e por mim. Ele entregou tudo, Ele compartilhou tudo. Por isso nós temos que também, da mesma forma, de graça, da forma que recebemos de graça nós também devemos compartilhar o que Jesus nos deu, e o que Ele tem nos dado, que nós temos retido das pessoas, retido dos mais próximos, retido daqueles que estão ao nosso redor. Quando Jesus nos chama para a mesa, Ele nos chama para o tempo de cura, Ele nos chama para os tempos de restauração, porque quando eu me torno duro, quando eu me torno cheio de casca, cheio de ferida, com o meu coração quebrado, eu já não consigo mais acessar a mesa de forma real. E o mundo, amados, vai te bombardear de situações para que o teu ego aumente, para que o teu eu aumente, para que você seja o centro da história, para que você seja o centro de tudo. Agora, quando nós olhamos para a mesa, quando nós olhamos para Jesus Cristo, quando nós olhamos para tudo aquilo que Ele fez por nós, nós recebemos cura através do sangue. Então todo o coração endurecido, ele começa a ser curado, todo o trauma que a gente viveu começa a ser restaurado, toda a amargura de espírito que veio sobre as nossas vidas, toda a tristeza que veio sobre as nossas vidas, todo o coração quebrado que veio sobre as nossas vidas, na mesa Ele nos cura e nos restaura, amém, amados? Hoje eu recebi uma mensagem de um cara que eu nunca vi na vida, não sei nem como consegui um WhatsApp, lá de Goiás, disse que estava na rodoviária aqui em Jacareí, e falou assim: pastor, eu estou com fome, estou com a minha esposa grávida, eu preciso de alguma coisa para comer. Aquele velho e bom história da carochinha. Os meus olhos, quando eu olhei, falei: ele não quer dinheiro para comer, né? Quer fazer dinheiro com qualquer coisa. A natureza humana já grita e fala: eu não vou dar. O coração endurecido por tanta coisa que já passou, fala: não vou dar. Parei, comecei a escrever a palavra. O Espírito Santo falou para mim assim: quem julga sou eu. Não importa o que ele vai fazer com o dinheiro, mas foi você que ele procurou. Quem é você para dizer se ele vai comer ou se ele vai fazer qualquer outra coisa? Na mesma hora peguei o celular e falei: irmão, me passa seu Pix. Fui lá, dei um valor para ele almoçar. Se ele almoçou, eu não sei. O que ele fez com o dinheiro, também não sei. Só estou querendo compartilhar uma coisa para você, com você, que o mesmo sentimento que vem sobre o teu coração foi o que vem no meu. O cara vai usar droga, o cara vai desperdiçar, o cara vai fazer isso, o cara vai fazer aquilo, o cara está mentindo. As nossas experiências ruins endurecem o nosso coração. Só que o poder para julgar não está na sua mão, nem na minha, está no Senhor. Porque se você for julgar com os seus olhos as coisas que você deve fazer ou não, talvez você não faça nada. E não fazer nada para ninguém significa que o coração está duro, não tem mais amor. Por quê? Porque antes de qualquer coisa a gente julga antes de fazer. E a Bíblia fala que o Filho do Homem não veio para julgar, mas veio para salvar. Jesus, ele não jogava a situação, ele salvava, ele curava. Os seus olhos sem Cristo e os meus sem Jesus, sem o parâmetro do Evangelho, vai ser sempre de julgamento. Você vai olhar e sempre vai julgar, normal. Esse é o ser humano. Agora, quando você tem os olhos de Jesus, você tem olhos de misericórdia. Primeiro vem os olhos de misericórdia.
Porque o julgamento não pertence a você, porque da mesma maneira que você julga, você vai ser julgado. Você já parou para pensar que você vai dar conta, assim como eu vou dar conta de todas as minhas atitudes, de todos os meus atos, de todos os meus pensamentos? A gente vai prestar conta de tudo no altar, diante do tribunal de Jesus Cristo. Agora, se eu não tenho essa consciência, eu continuo vivendo a minha vida conforme eu acho que é bom. Agora, se eu entendo de que o julgamento pertence a Ele, eu só preciso ter os olhos do meu Senhor, eu só preciso enxergar como Ele enxerga, e eu preciso compartilhar aquilo que Ele me deu, a nossa vida começa a mudar, amados. E aí então, você começa a desfrutar muito mais do que é ter algo, mas é você desfrutar com a alegria dos outros. Quem aqui já ficou mais feliz de ter dado um presente para alguém e ter visto a felicidade da outra pessoa do que a sua própria? Quem já, será que eu me pensei bem? Deixa eu ver. Quem aqui já ficou mais feliz de ter dado um presente para alguém ao invés de ter ganhado? Sabe o que é isso? O poder do compartilhar. Você só se alegra quando você compartilha algo para alguém, quando você tem esse poder de compartilhar no teu coração. E é tão bom, é uma alegria que você não sabe explicar. Sabe aquela avó, não sei se você teve essa avó, eu tive, que vinha escondida entregar R$10 para você assim, ó. Quem já teve essa avó? Sabe? E vinha escondida entregar 10 contos para você de presente de Natal. Você via a alegria da velha, ó, entregar os 10 contos assim, ó. Alegria de poder compartilhar o pouco que tinha. Sabe quando você chega na casa de sua mãe, ela faz aquela pratada? Eu não tenho mais essa oportunidade, mas você que tem, desfrute disso. Minha mãe já faleceu, vai fazer 10 anos ano que vem. Você que tem essa oportunidade, sabe quando ela chega, a mãe está com a mesona pronta, sabe, aquela cumbuca, aquela panelona de estrogonofe, aquela panela de feijoada, a mãe está toda feliz de receber todo mundo. Sabe o que ela está fazendo? Ela está compartilhando o melhor que ela tem, ela está com sorriso de orelha a orelha, ela acordou 5 da manhã para cozinhar, para cortar cebola, para cortar alho, mas ela está feliz porque ela trouxe todo mundo para a presença e ela pôde prover aquilo que ela tinha de melhor. Olha que poderoso isso, olha que poderoso. Então, amados, essa alegria que nós temos no momento que Deus nos dá a capacidade, não apenas de desfrutar, mas de compartilhar, isso não tem preço. E quando que a gente perde isso? Quando o coração fica durinho, quando o coração fica sujinho pelo pecado, a gente perde essa alegria de falar assim, ó, o que eu tenho eu compartilho. E amados, isso é maravilhoso, porque quando nós entendemos que a vida não é sobre nós, mas a vida é sobre Ele, e Ele compartilhou, nós fazemos isso de maneira tão alegre, com um coração tão cheio de amor, que isso não apenas transforma nossas vidas, mas transforma a vida daqueles que estão ao nosso lado. Amém, amados? Então para de reclamar das coisas e compartilha um pouco mais, entrega um pouco mais, doe um pouco mais. Sabe aquela roupa velha que está lá no seu guarda-roupa? Que você faz 3 anos que não usa e fica lá com apego emocional pela roupa. Quem aqui tem apego emocional com a roupa? A minha esposa ali, ó, olha lá, vou apontar o dedo para ela que é verdade, vou julgar ela porque é verdade. Tem apego emocional com a roupa. Ai meu Deus, mas aquela roupa eu usei há 3 anos atrás. Desapega, meu filho. Está com apego emocional, faz uma limpa, fala, eu vou dar tudo esse negócio aqui hoje. Hoje Jesus vai fazer uma rapa aqui, eu vou abençoar outra pessoa. Então desapega. Quando você conhece uma pessoa desapegada, você fala, caramba, o cara vive a vida mó de boa, né? O cara tá nem aí, tá de chinelo, tá de tênis, tá de bermuda, tá de camiseta, tá nem aí. Se o cara pedir a camiseta para ele, ele arranca e dá. Quem conhece uma pessoa assim? Eu tenho um monte de gente que é assim, doido, maluco, pirado, mas tem alegria, sai andando de bermuda, de chinelo, sem camiseta que acabou de dar e está felizão. Amados, é uma vida mais leve. É alguém que aprendeu a compartilhar e sabe, não dá nem tempo para entrar nesse mérito, mas quanto mais você compartilha, mais Deus te abençoa, amém ou não? Você entrega, de repente vem algo que você nem esperava. Então esse é o poder de você compartilhar. Então,
faça isso na presença do Senhor, com tudo aquilo que Ele derramou sobre a tua vida, porque eu tenho certeza que a tua vida vai mudar e você vai ser usado por Deus para esse tempo, em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos, curva a sua cabeça.